muito bom dia! Acabamos agora culto presencial na comunidade mais linda do universo, a comunidade Importa Renascer. Se você quiser acompanhar o estudo de hoje, está no site www.importarenascer.com.br. Muito obrigado pelo privilégio de entrar até a sua casa, seja você de Curitiba, Londrina, Mato Grosso, Rondônia, outro país, enfim. Que privilégio que você tem de ter o desejo no seu coração de ouvir a verdade. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E quando você está disponível para ouvir a verdade, essa verdade entra no seu coração e faz um milagre, faz o sobrenatural. Eu queria compartilhar com você hoje Romanos capítulo 10, o verso 13. O texto ali diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você que deseja salvação, né? Você que quer a salvação. Você que já ouviu tanta coisa em tantas denominações, afinal de contas, eu só quero a salvação, eu quero ser salvo. O texto diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu queria revelar a você hoje dois segredos. Dois segredos. Que na verdade não é coisa minha, está descrito na palavra de Deus. O primeiro deles está em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 7. Ali acontece um episódio. Deus havia separado Samuel para ungir o rei de Israel. Ele vai até a casa de Jessé. Jessé tem filhos, entre eles tem Eliabe. E quando Samuel vê Eliabe, ele diz: com certeza o Senhor tem escolhido este. E Deus então fala com Samuel dizendo: Samuel, Deus não vê como vê o homem. O homem, ele vê a aparência, mas Deus olha o coração. Então eu queria primeiramente dizer para você que Deus está olhando o seu coração, não é a sua aparência. E gostaria de lembrar você, Jeremias capítulo 29, verso 13. Ali nós temos uma revelação, a revelação que Deus tem ao nosso coração buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então quero compartilhar com você Lucas capítulo 18, os versos 9, 10, 11, 12, 13 e 14, que nos dizem assim: E disse também esta parábola, aqui se referindo a Jesus, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É um princípio da palavra de Deus. Aqui nós temos o fariseu, toda a sua salvação está baseado na sua religiosidade. Percebe? Ele está em pé, orava consigo mesmo desta maneira: não sou como os demais homens. Ele jejua, ele ora, talvez ele cresceu dentro da religião, de repente todo sábado ele estava na sinagoga. Porém nós temos o publicano, talvez nunca entrou numa sinagoga, nunca entrou numa igreja, talvez seja a primeira vez que ele entra na sinagoga
Ele nem sequer consegue olhar para os céus, tamanho peso carregado de pecado, mas ele faz uma oração simples de coração que vem lá de dentro. Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E ele desce justificado. Muitos vão à igreja, mas voltam para casa pior do que foram. Mas existem aqueles que vão apenas uma vez, de repente nunca mais voltam. Mas eles encontram uma coisa chamada misericórdia. O Senhor se revela a eles. O Senhor traz salvação ao coração deles. Eles voltam cheios de alegria porque foram justificados. Um outro fato que eu gostaria de relatar para você nessa manhã, Lucas capítulo 23. Agora é outro cenário. Jesus Cristo está na cruz do Calvário, na cruz, pendurado. Existe um à direita e um à esquerda. Dois que estão também crucificados naquela ocasião. O verso 39 de Lucas capítulo 23 diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Dois segredos. Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. O segundo é a simplicidade quando uma pessoa invoca o Senhor de todo o coração. O Senhor está vendo o seu coração. Tem gente que clama, tem gente que ora, tem gente que ergue no meio de todo mundo, faz uma verdadeira demonstração de parece ser invocação, parece ser arrependimento, mas não é nada disso. Deus olha o coração. E Deus viu o coração daquele publicano, e Deus viu o coração deste homem que está carregado de pecado. Ele estava à cruz, não era à toa, os seus atos, levaram ao fato de serem crucificados. Porém, invoca: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor então diz: estarás comigo hoje no paraíso. O que eu quero transmitir para você hoje? Não tem a igreja, a religião, eu faço parte da comunidade. Não é aqui na comunidade o fato é você chegar diante do Senhor Deus, dizer: Senhor Deus, o Senhor conhece o meu coração. Eu não quero representar, eu não quero apresentar ao Senhor o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Se você vai à igreja, se você jejua, se você ora, se você dá o dízimo, isso não leva ninguém à salvação. O que leva uma pessoa à salvação é realmente invocar ao Senhor de todo o coração. Você quer, de fato, uma nova vida? Você quer a salvação? Então, vá diante do Senhor e diga: Senhor Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Ele vai ouvir a sua oração. E Ele vai trazer toda a revelação do processo que envolve a salvação. Ele vai demonstrar o amor do seu Filho Jesus Cristo. Ele vai demonstrar que o Filho veio
nesse mundo, ele vai demonstrar que lá na cruz houve uma atração, ele vai mostrar que naquela atração você e eu fomos atraídos, ele vai mostrar para você através do Espírito Santo, trazendo a revelação que quando ele morreu, o seu e o meu velho homem foi com ele crucificado. Ele vai trazer a revelação ao seu coração que ao terceiro dia, quando Jesus ressuscita, ele nos ressuscita juntamente com ele e nos faz agora sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele vai dar a você, sabe o que? O gosto, o sabor do que é estar justificado com Cristo. Porque Romanos 6,7 vai dizer o seguinte: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Você vai experimentar a graça de estar assentado nos lugares celestiais, o gosto de ser justificado, o gosto de viver não mais você, mas Cristo ser a sua vida. Ok? Não tem segredo. O segredo é, ele conhece o seu coração. O segredo é a simplicidade. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. E depois você vai me relatar isso, quando você orar de todo o coração, ok? Foi um privilégio estar com você, que você tenha um excelente domingo. Nos vemos, se Deus quiser, no domingo que vem, nas redes sociais. Um grande abraço, tchau!